Polícia Federal concluiu que falhas das forças de segurança e dos órgãos de inteligência contribuíram para os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Essa investigação foi aberta logo após os ataques para apurar a suposta omissão de autoridades. Entre os alvos, militares, integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, além das cúpulas da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública do DF. A conversa se deu como? Foi só o senhor, a vice-governadora, o presidente do STF? Estivemos eu, a vice-governadora, o presidente do STF e o ministro Alexandre Moraes. Na realidade, para a gente informar todas as ações que foram feitas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, o compartilhamento de informações junto com a Polícia Federal e tudo que foi feito desde a hora do evento até agora. Em Brasília, o Ministério da Justiça e o governo do Distrito Federal apresentam o protocolo de segurança para o evento que ocorre no próximo dia 8, quando os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes completam um ano. Boa tarde, Bárbara, e a todos que nos acompanham. O recado aqui no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, é que 8 de janeiro de 2023 não vai se repetir. Foi quando os vândalos invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. A cerimônia é para apresentar o protocolo de segurança para o próximo dia 8, quando os atos antidemocráticos completam um ano. Antes, também nessa mesma cerimônia, foram entregues 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e outros equipamentos para a segurança pública do Distrito Federal. O repórter Elijonas Maia mostra como foi montado esse esquema de segurança. A esplanada dos ministérios fica fechada da Avenida José Sarney, antes do Palácio do Itamaraty, até a parte de trás do Supremo Tribunal Federal. A primeira barreira policial começa no primeiro ponto, com revistas da Polícia Militar. Na segunda barreira, integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, usarão um detector de metais. Após isso, os manifestantes poderão passar para a Avenida S1, em uma espécie de funil, até a Praça dos Três Poderes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de janeiro de 2025 e são 2 anos desde que os bolsonaristas tentaram dar um golpe de Estado no país. O bolsonarismo, segundo a informação que chega da inteligência do governo federal, tentará perturbar a comemoração de hoje da derrota do golpe que tentou em 2023. Mas governo, STF e Polícia Federal estavam de olho neles e descobriram tudo. Além de uma live golpista defendendo a tentativa de golpe de 2023, o bolsonarismo, aí incluídos até parlamentares e militantes investigados e processados pelo STF, planeja fazer uma bagunça hoje em Brasília. Mas as autoridades estavam de olho neles e descobriram todo o plano. Os bolsonaristas querem causar e insistem em anistia e chamam o ato do governo para 8/1 de cortina de fumaça. Além disso, a defesa dos presos do 8/1 prepara uma live para hoje com políticos e influenciadores para rebater o ato e chama as manifestações golpistas, a acusação de que os bolsonaristas fizeram atos golpistas no 8 de janeiro, de farsa. A inteligência do governo federal já identificou 3 atos que acontecerão hoje em defesa dos condenados por destruir os prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e considera alto risco de criarem problemas. Brasília, portanto, pode encher cadeias hoje de novo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Eventos na Praça dos Três Poderes celebram hoje a vitória sobre o golpismo. Eventos no Planalto, no STF, na Praça dos Três Poderes, relembram os ataques extremistas derrotados pela força das instituições. Lula vai descer a rampa para participar de um abraço à democracia, com a presença de autoridades, embaixadores estrangeiros virão,
E com isso houve uma irritação muito grande do bolsonarismo, inclusive somando-se ao filme laureado aí com uma premiação internacional, Globo de Ouro, né, que mostra o filme da atriz Fernanda Torres, o filme sobre o sofrimento, a tortura e o assassinato do deputado Rubens Paiva, né, o suplício dele e da família dele. Esse filme, aliado aos eventos de hoje, constitui um duro golpe no momento em que as pesquisas mostram que 86% dos brasileiros em geral, incluindo até uma grande parte do bolsonarismo, consideram esses ataques na Praça dos Três Poderes em 2023 um crime que precisa, inclusive, ser punido. Bom, o fato é que a conspiração golpista vai estar hoje no banco dos réus. O ex-interventor federal, logo após o golpe, o Ricardo Capelli, afirma que o eventual julgamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe será um marco na história do país, será mesmo. Você vai ter, além de generais no topo da carreira de 4 estrelas, vai ter ainda, como se fosse pouco, empresários que financiaram o golpe. E na véspera do marco de 2 anos de 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes, inclusive, divulgou um balanço amplo, né? São 891 pessoas, segundo o balanço, e desse total, 371 pessoas foram condenadas a penas privativas de liberdade e 527 receberam penas alternativas por terem realizado acordo de não persecução penal. Entre os condenados, 225 cometeram crimes graves, enquanto 146 cometeram crimes considerados simples. E aqui você tem um gráfico divulgado pelo STF para mostrar o que foi apurado pelo tribunal. Então, tem esses números que eu passei para você e detalhes, né, sobre tudo o que aconteceu, medidas cautelares, ações penais instauradas, detalhes sobre as ações penais, dados gerais dos processos, bem detalhado mesmo, um processo complexo, crimes graves condenados em regime fechado, quem fez o quê, é um balanço de que o Poder Judiciário brasileiro, que inacreditavelmente muitos acusam de leniência, de estar perdendo tempo, dizendo que tudo vai dar em nada, preocupa isso hoje no Brasil. Eu tenho me preocupado muito com isso, porque o Judiciário está fazendo um trabalho magnífico, a Polícia Federal também, a Procuradoria-Geral da República está trabalhando com uma força-tarefa de 9 procuradores, promotores, trabalhando inclusive nas férias, e a sociedade precisa apoiar, não pichar, dizer que demora. O caso é gigantesco, são quase 1.000 processados, inclusive o Bolsonaro, outras autoridades, gente que é difícil de pegar, algo que nunca aconteceu na história do país. Então, não participe dessa onda que fica tentando desmerecer esse trabalho magnífico. Bom, seja como for, os bolsonaristas começam, porque eles são valentões, né? Quando estão na internet, quando estão gravando vídeos curtos para postar nas redes, né? Mas na hora que a coisa aperta, os tigrões viram tchutchucas, né? Pichadora de estátua no 8/1 escreve uma carta, aquela que escreveu Perdeu o Mané na estátua do STF, escreve uma carta pedindo desculpas para Moraes. Todos eles são bonzinhos, não fizeram nada, e nós vamos falar disso hoje, que vai ser um dia em que o Blog da Cidadania vai abordar bastante esse tema. Os bolsonaristas, porém, insistem em anistia e chamam o ato do governo para hoje de
cortina de fumaça, é uma loucura. Eles dizem que o governo está querendo só distrair a sociedade do péssimo governo que está fazendo. Esses últimos dias saiu a notícia de que o Brasil hoje, do IBGE, não é? Notícia do IBGE, de que o estudo do IBGE que mostra que a maioria dos brasileiros saiu das classes D e E, as classes pobres e miseráveis, e entraram na classe média, né? Salário mínimo subindo, a economia crescendo, vai crescer 3,6% esse ano. Disseram que ia ter recessão esse ano, a Faria Lima, e vai crescer 3,6% o país. Bom, os bolsonaristas usam o ato do governo para reavivar a defesa da anistia do 8 de 1 e pressionar o novo presidente da Câmara. E, além disso, a anistia, eles vão tentar passar a anistia no Congresso, mas não vai ser fácil. Principalmente depois de tudo que está acontecendo, do julgamento do Bolsonaro, da denúncia do Bolsonaro pela PGR, não é? E Brasília se preparou para receber os arruaceiros hoje. Blindagem em vidros, ampliação de vigilantes privados, câmeras com inteligência artificial. Há um aparato enorme esperando os golpistas hoje em Brasília. A defesa dos presos do 8 de 1, eu publiquei um vídeo sobre isso antes desse, na noite da última terça-feira. Quem não viu, vale a pena ver, tem mais detalhes. Prepara uma live com políticos e influenciadores para rebater o ato de Lula, uma live que vai durar 8 horas, vai ter parlamentares, biaquices, aqueles parlamentares bolsonaristas, vai ter os réus do 8 de janeiro, com advogados, defendendo a tentativa de golpe. É de uma ilegalidade a toda prova. E eles vão responder por isso. Mas, enquanto isso, a ABIN identificou atos em defesa dos condenados por ataque golpista do 8 de 1, e a ABIN, a pedido do governo, monitorou e identificou atos que acontecerão hoje em defesa dos condenados por destruir os prédios públicos em 2023. O documento da ABIN foi distribuído aos órgãos de inteligência nesta terça e mostra que haverá atos em defesa dos condenados do 8 de janeiro, e serão atos em Campo de Santana, centro do Rio de Janeiro, Praça Tamandaré em Goiânia, Torre do Castelo em Campinas, e vai ter mais, né? Santa Catarina deve bombar de atos, estão todos sendo monitorados. O documento ainda destaca uma live que vai ser realizada pela Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, veja só, vítimas, eles foram lá, quebraram Brasília e dizem que são vítimas do 8 de janeiro. E essa live fará um contraponto ao ato do governo. A mobilização deve contar com a participação de jornalistas, juristas, parlamentares e busca reforçar a narrativa de perseguição institucional, vai defender o golpe. É uma coisa criminosa. Por outro lado, além do ato organizado pelo governo Lula, em Brasília, a ABIN identificou a realização de outros 8 atos em defesa da democracia, espalhados pelo país. O governo prepara uma cerimônia em memória dos atos golpistas. O STF já condenou todos esses réus, já passei a contabilidade, e agora o que se trata é de ficar de olho hoje em Brasília, porque eles vão tentar causar ataques ao presidente, pedido de CPI. Essa ofensiva bolsonarista contra o IBGE ganha atração, mas não fura a bolha das redes. Eles não estão conseguindo vender a versão deles. Então esse é o momento, minha amiga, meu amigo, em que o país precisa se unir e as pessoas precisam entender a importância de mostrar o que aconteceu e mostrar o que vai ser feito para impedir que aconteça de novo. Hoje é dia de você exercer a sua cidadania. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo meu abraço para todo mundo.